Boa tarde a todos aí. Uma Boa tarde. quarta-feira aqui em Sampa, né? Que não é fácil para ninguém estarmos aqui hoje. Mas eu queria agradecer muito a presença de todos, né? Os nossos ouvintes, clientes, espectadores. Ah, só me apresentando um pouquinho, eu sou Eduardo Castro, eu sou diretor aqui de ISV e licenciamento Microsoft na SoftwareOne. E o nosso objetivo aqui a SoftwareOne tem um compromisso com o mercado e com seus clientes. Então, mais uma vez, a gente traz esse momento para compartilhar ideias, conversar um pouquinho, trazer pessoas experientes aqui da SoftwareOne para a gente falar de alguma tecnologia, tendências de mercado, como que os clientes podem utilizar essas informações, principalmente no dia a dia. Esse podcast, esse espaço é para vocês. A gente é só um meio, né, para poder passar e transmitir informação e conhecimento. Do meu lado aqui eu tenho o Johnny Cardoso. Ele é especialista em cibersegurança aqui da SoftwareOne, tem muitos anos de mercado, especialista em, em ataques, Exato. Exatamente. em ransomware, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E temos a honra A honra é de minha. termos o senhor Mário Gama conosco hoje aqui, Boa tarde, pessoal. responsável por toda a parte de segurança Microsoft dentro da SoftwareOne, né? É um cara especializado em CSI, tudo que vocês precisarem saber de segurança, Microsoft, senhor Mário Gama estará aqui presente. Exatamente aí. Vamos contribuir um pouquinho com a experiência aí dos cabelos brancos, barba branca aí que a gente já viveu. Bacana, bacana. E o tema de hoje, né, é segurança, como a gente já falou, e a gente vai falar um pouquinho mais especificamente da Quest Software, tá? E trazendo um pouquinho, né, eu gosto assim de trazer um pouco de história. Então, a Quest foi fundada em 1987, tá? Na Califórnia. Ah, vou pular algumas etapas aqui, né? Vou pegar os pontos principais. Em 2002, em 99, ela se tornou pública, ela fez a sua primeira IPO, fez a sua IPO. Em 2002, ela abriu escritórios na Ásia, no Japão, principalmente, Singapura, Coreia, China. Em 2012, na verdade, a Dell, né, completou a aquisição da Quest, tá? Em 2017, a Quest, a One Identity, que é uma outra empresa foi anunciada como um brand independente da Quest, que é um tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje também. Então, assim, a minha ideia é trazer para vocês um pouco de história, para a gente ficar na mesma página e entender o quão forte, o quão robusta é essa empresa para nós, né? E para a gente se posicionar em termos de história e falar um pouquinho das soluções. Aí, para não me alongar muito aqui, né, senhores? Eu vou começar perguntando aqui pro Johnny. Johnny, antes de falar de produto, de serviço, de soluções da Quest, eu queria que você falasse um pouquinho de quais são, para quem está nos ouvindo, o cliente olha para dentro de casa, ele tem que olhar o quê? Ele tem que ver o quê para ele falar, poxa, aqui cabe a Quest. Qual é a arquitetura que ele tem que ter em casa? Quais são as dores que ele tem que ter na casa dele para dar fit, né? Para Sim. dar aderência às soluções da Quest. Bom, boa tarde, pessoal. Como bem o Eduardo falou aqui, me apresentar brevemente, eu sou um especialista de cybersecurity. Eu sou o que o mercado conhece como um hacker ético, né? Então, eu sou um white hat hacker, é como é chamado um hacker ético, e sou especialista em ataque ransomware e ataque DDoS e engenharia social. Então, Eduardo, respondendo a sua pergunta, o que que a gente precisa identificar hoje dentro de casa, né, para entender aonde cabe a Quest hoje? É uma das empresas aí junto bem você disse aí, o One Identity, é uma empresa voltada totalmente para controle de identidade. Então, o que que as empresas precisam se preocupar dentro de casa hoje? Uma palavra-chave: integridade.
né? Integridade e autenticidade e segurança. Então, hoje, quando a gente fala de engenharia social, ela não acontece só de fora para dentro. Ela também pode acontecer de dentro para fora. Então, o vazamento de informações, né, acessos privilegiados, quanto maior é uma organização hoje, mais é o índice de usuários acessando informações sensíveis, dados sensíveis de uma empresa. E aí que a Quest, né, bem diz, bem reconhecida no mercado, ela tem ferramentas muito legais que monitora total integridade de informação, de acessos privilegiados, controle de ativos, né? Eu preciso saber quais são os dispositivos que a minha empresa tem aqui conectado dentro da minha rede, né? Hoje é muito comum os funcionários, os colaboradores terem os seus tablets, terem notebook da empresa, mas seu notebook pessoal, muitas vezes conectado dentro do sistema e dentro da rede da empresa. Então a gente precisa falar muito de controle de acesso. A gente precisa entender como eu fornecer acesso à minha casa, às minhas informações privilegiadas e os meus dados sensíveis. Então, quando a gente fala de Quest e One Identity, a gente está falando de uma das melhores soluções de controle de acesso privilegiado e segurança de identidade, que é o que nós chamamos de Safeguard, né? Então, Safeguard é uma ferramenta que a gente tem dentro dela um recurso que a gente chama de Change Auditor, que é uma ferramenta que faz exatamente isso. Quem são as pessoas que eu tenho que privilegiar algum tipo de acesso a informações e dados sensíveis? Né? Quem são? São coordenadores? São diretorias? Quais são os colaboradores com patente um pouco mais inferior que não pode ter tamanho acesso ao mundo de informações e dados sensíveis? Então, a gente usa essa ferramenta como Change Auditor, que é um serviço, é uma ferramenta dentro do Safeguard, onde ele faz o registro de auditorias, né? Então, isso é muito legal para empresas que trabalham muito com migração de ambientes on-premises, como servidores em nuvem, ferramentas em cloud. Isso é muito importante, porque quando a gente vai migrar um ambiente todo numa nuvem para um outro servidor, virtualização de máquina, a gente tem que trazer esses recursos dos acessos privilegiados que já estão devidamente mapeados dentro de uma organização. Então, essa ferramenta Safeguard, ela garante total migração de um ambiente como esse, sem a preocupação de uma equipe de TI ter que se preocupar tudo do zero de novo para criar novo conceito e cultura disciplinar de quem são esses devidos acessos privilegiados. Então, isso é um dos recursos que o Safeguard oferece nessas empresas que têm ambientes on-premise para fazer migração de servidores e cloud. Entendi, Johnny. Então, para quem está nos ouvindo agora, vamos supor que ele não use a ferramenta da Quest, né? Quais são os desafios que ele vai enfrentar não utilizando essa ferramenta? Gestão, né? Exatamente a gestão. Então, assim, se eu não tenho uma ferramenta robusta, uma ferramenta qualificada, com gerenciamento de acesso, gestão de pessoas, né, que estão operando a minha ferramenta da empresa, os meus sistemas, né? Hoje é muito comum uma organização trabalhar com 3, 4, 5 CRMs, ERPs diferentes, né? Então, hoje ele não ter uma ferramenta como o da Quest, de uma solução de One Identity Safeguard, é muito mais trabalhoso uma equipe de TI ter essa gestão. Isso tem que ser feito de uma forma mais humana, uma intervenção mais humana para garantir o controle de acesso privilegiado e acesso às informações e, principalmente, o desvio de informação sensível, né? Por isso que a gente precisa sempre ter uma ferramenta mais robusta, porque a segurança da informação, ela já tem que começar de dentro para fora. Não é só a preocupação do que vem externamente, mas hoje a gente lida com seres humanos, né? Então, uma empresa, quanto mais usuários, mais colaboradores possuem, há uma preocupação, sim, até onde esse colaborador tem responsabilidade de trabalhar com as minhas informações e dados sensíveis. Perfeito, Johnny. Eu concordo com você. Eu acho que é uma maneira dos ouvintes, né, entenderem um pouco, né, a aderência que a ferramenta da Quest pode ter no dia a dia deles, que você comentou. Passar a bola agora para o nosso mentor aqui, mestre, né, Mário Gama. Mário, falando um pouquinho de governança, né, e administração de identidade, queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre ciclo de vida de identidade,
provisionamento e desprovisionamento, enfim. Se você puder falar um pouquinho para a gente, privilégios, governança de acesso, regulamentações, no modo geral. É que acontece, quando a gente pensa em cibersegurança de forma geral, muitas vezes um erro muito comum é pensar só na tecnologia, né? A tecnologia, ferramentas como a Quest, o OneIdentity permitem você ter um fluxo melhor de trabalho, de informação, etc. Mas se você não tem um processo bem estabelecido, não tem as regras do jogo definidas, não tem tudo que você espera como companhia, acaba que você tem um esforço técnico muito grande sem saber o resultado que você deseja alcançar, né? Então, o que vale considerar quando você pensa em ferramentas de identidade é já adotar os conceitos do que é chamado no mercado de IGA, IGA, né? Que é a Identity Governance and Administration, que é isso, basicamente tudo que é relacionado à gestão de identidade, que identidade pode ser tanto das pessoas como também de ativos, né? Normalmente um computador tem uma identidade ali, um IoT, hoje a gente fala até de IoT, ter essa certificação como uma identidade, dependendo do tipo de acesso. O que eu quero chamar a atenção? Que às vezes as pessoas esquecem de 3 componentes que são muito importantes ali, que é, o primeiro é a governança de identidade em si, que tem esses pontos que você mencionou, que realmente precisa ter a questão de provisionamento, desprovisionamento, as ferramentas fazem muito bem isso, né? Se você tiver um processo definido, né? Solução técnica não faz mágica, eu já tomei muito tempo de mercado, assim, ó, se você não tem um processo bem definido, vai entrar uma bagunça na ferramenta e vai ser uma bagunça do outro lado, porque é assim que está a sua lógica de negócio, né? Outro ponto é riscos na identidade, então é muito comum a gente considerar, além de provisionar o acesso, o que a gente chama de zero trust, né, e tudo mais, olha, pô, mas esse acesso, mesmo sendo autorizado para o Mário, para o Johnny, para o Eduardo, esse acesso, ele está vindo de uma fonte segura, ele está com algum risco, o tipo de informação requer algum nível a mais de privilégio, né, gestão de você mencionou, acesso privilegiado, etc. Então, esse risco também é algo que você tem que definir, tem que ter esse processo bem claro na sua empresa. E o último ponto que é interessante é também avaliar e adotar as questões de modelos de autenticação, modelos de gestão de acesso mais adequados, né? Em alguns casos você pode ter os acessos por perfis, que é o mais comum que a gente vê em gestão de identidade, mas muitos ambientes de nuvem, por exemplo, já trabalham com um acesso por atributos. Então, dependendo do atributo que aquele usuário, aquele API, né, aquele item de nuvem que é uma identidade na nuvem, está processando, ele pode ter ou não um certo nível de privilégio de permissão. Então, alguns atributos são também formas de controle de identidade. Então, o que eu quero destacar é isso, né? Além do componente técnico, tem que ter um componente ali de governança, de maturidade dos processos da organização para ter uma boa implementação de soluções tecnológicas em gestão de identidade. Bacana, Mário. Eu agradeço aí a explicação também. A gente conversa com os clientes, com parceiros aí no dia a dia, né? E a gente vê muito essa questão, né, de segurança sendo vista, sendo comentada, sendo explanada, né? E muitas vezes os clientes pensam muito, né, em segurança, mas a execução, por N fatores, N razões, aí, a segurança nem sempre ela é implementada desde o começo, né? Então, você coloca workloads na nuvem, você coloca a sua aplicação, você coloca um WAF ali, né? Sim. Um firewall, mas aí você comentou do Zero Trust, né? Security Groups que você tem, ou a proteção do AD que a gente está comentando aqui. Exato. Com relação à Quest, né? E aí, eu volto para ti, Johnny. Você comentou sobre o UnIdent, né? Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais quais são os benefícios que o UnIdent, só para destacar, só para frisar um pouco mais para os clientes e ouvintes, quais são os benefícios que o UnIdent traz? O que você poderia destacar e pontuar para nós? Bom, um dos benefícios, assim, é que nem eu falei, que é uma coisa que eu vejo que acontece muito nas grandes organizações, quase com uma certa frequência, migração de ambiente. Um dos benefícios principais é a otimização de fluxos, processos e procedimentos que precisa se tomar cuidado numa migração de ambiente. Uma migração de ambiente sempre requer
uma mudança de informações e dados que nós chamamos de autocriticidade, né? Que não pode ficar nenhum registro fora ali do ambiente de migração. Então, assim, outro benefício, como eu mencionei no início, a ferramenta, o recurso dentro do Safeguard, que nós chamamos de Change Auditor, é uma ferramenta que gera um registro de logs e de transições ocorridas dentro de toda a vida da organização. Isso é uma facilidade de auditoria. Alguma informação vazou. Quem vazou essa informação? Qual setor? Qual departamento? Isso está dentro da ferramenta muito bem gravada e registrada, né, que é o Change Auditor. Então, ele consegue me dar, eu que sou um gestor de TI, que zelo pelas informações, a integridade sistêmicas de acesso, eu consigo ter o privilégio, como administrador dessa ferramenta, de identificar toda a auditoria de todo o fluxo, processo e procedimento que foi ocorrido uma migração de ambiente. E nós sabemos, né, que para grandes organizações, 1 hora sem conectividade é R$ 1 milhão perdido, né? Sim. Então, quando a gente fala de migração de ambiente, a gente precisa de uma coisa muito bem estruturada, muito bem organizada, um organograma bem legal, bem finalizado e eficaz para que tudo ocorra com a margem de risco mínima possível de erros, né? Então, acho que são 2 principais benefícios que tem como locomotiva já ter essa ferramenta, né? Garantir a integridade, a eficácia e a otimização de tempo para tomada de decisão. Eu concordo com você. Trabalhando com migração, né, que eu trabalhei algum tempo com migração para cloud, de on-premise para cloud, antes de você migrar, você faz um assessment com o cliente, você entende as waves de migração que a gente chama, Sim. e a partir daí você seta prioridades. E é o que você está falando, né? A partir de você setar, ajustar as prioridades, você tem que tomar muito cuidado com os acessos, né? Para você não perder essa gestão, os usuários, né? Porque você tem usuários, um banco de dados e recursos. Né? Você pode ter 10, você pode ter 1 milhão de usuários, pode ter várias fontes de entrada, seja computador, como você falou, mobile, e para N recursos dentro da empresa. Sim. Então, quando você pensa numa migração, que é muito comum hoje em dia, é importante você realmente tomar esse cuidado e bem pontuado aí os benefícios que o Change Auditor, em termos de auditoria, pode trazer, e o One Identity também. Queria chamar só um ponto de atenção, porque assim, se nós formos pontuar benefícios, são diversos, né? Então a gente tenta apresentar aqui para o pessoal, para o público que está adquirindo conhecimento, entender os principais, né? Que são o coração e o pulmão da empresa, né? Mas tem mais um órgão de preocupação nisso daí tudo, que hoje, né, a nossa própria empresa, Software One, nós somos um modelo home office, praticamente 90%, né, da nossa organização. Exato. Home office, e um dos requisitos de benefícios que nós precisamos se atentar é ter nossos colaboradores atuando de uma rede internet das suas casas, né? Então, uma ferramenta de Active Directory, gestão de ativos de devices, são os notebooks que estão fora da minha organização, usando uma internet caseira, uma banda larga ADSL, para fazer uma rede VPN ao meu servidor aqui robusto, onde eu estou protegido com firewalls, com SD-WAN, com protocolo SOC, né? Mas eu preciso do controle de acesso, de gestão do ativo, de gestão de privilégios de identidade, para que eu possa me sentir confortável, eu, dono da organização, de deixar todo mundo trabalhar nas suas casas, usando o dispositivo da minha empresa lá da casa, pela internet dele, né, que não tem o mínimo de segurança. Então, eu preciso gerir a segurança do meu device para que ele faça o controle de acesso lá da residência, chegar dentro dos meus servidores com segurança e com toda a gestão de tráfego de informação de dados. Perfeito. Isso é um ponto para quem trabalha hoje no conceito e a cultura no modelo home office. Excelente, Johnny. Hoje é comum, né? A gente trabalhar muito mais home office, algumas empresas já estão indo para o híbrido, mas é muito comum. Em locomoção, em Exato, em tudo. tudo, né? Menos os Exatamente, né? Exatamente. Eu estava agora, enfim, No carro. promoção. E aí, Mário, voltando para ti agora, você comentou sobre o IGA, né? Isso. Aí acho que seria interessante você colocar um pouco mais pro pessoal, detalhar um pouco mais o IGA, né?
essa questão de alinhamento e objetivo de negócio, quais são os desafios hoje que você enxerga com os clientes quando você está ali face a face com eles, de desafios que você poderia trazer para compartilhar com a gente hoje? É, comentando a minha experiência de algumas décadas já trabalhando com segurança, a gestão de identidade em si, no dia a dia do responsável de segurança, de governança, em TI, dos temas que mais tomam tempo, que mais geram dor de cabeça no dia a dia. Em segurança, o grande problema é quando tem um ataque grande, algo nesse sentido. Mas fora esses momentos de grandes ataques, tem o dia a dia que tem as coisas para resolver. E eu diria que uns 80% é um ambiente de gestão de identidade não bem estruturado. Isso é o que é uma dor de cabeça muito forte em qualquer companhia. Porque a gente tem que pensar que, ademais dos temas técnicos aqui, a gente tem a identidade, esse tema de conectividade, acesso, permissionamento em aplicações e tudo mais, muito enraizado no dia a dia da companhia como um todo, né? Então, se você fala de impacto de infraestrutura de rede, gera impacto, mas é algo que não está tão perceptível no dia a dia do usuário quanto você mudar uma página de interface de login da pessoa, porque vai ficar mais seguro. Então, essa gestão de identidade, né, de você ter, sei lá, milhares de colaboradores, funcionários, e de repente um foi emitido e não avisaram aquela quantificativa por mês, é uma dor de cabeça enorme, é um medo diário que você tem que às vezes falha o processo. Às vezes, em muitos casos que eu já vi em várias empresas, não precisa um hacker fazer um processo muito grande para atacar, porque eventualmente o processo da empresa já falhou, né? A ferramenta Já está vulnerável. já está vulnerável da falha do processo em si. Então, o que eu sempre recomendo é ter um processo bem estabelecido, com políticas, com métricas, com indicadores, com a ferramenta que permita ter esse suporte. E essas soluções devem cobrir, vamos dizer assim, diversos pontos de vista. Por exemplo, objetivos de negócio da empresa. Então, a empresa que é mais moderna, startup, uma fintech, também já trabalha com ambiente de autenticação já mais em nuvem. Sim, Você pega uma empresa indústria mais tradicional, ela vai ter coisas que estão on-premises ainda, que ela precisa fazer um híbrido e trabalhar um pouco híbrido aí no momento. Então, esse objetivo de negócio é importante. Vincular essa gestão de identidades, que foi mencionado também pelo Johnny em algum momento, a questão do risco, à gestão de riscos da empresa. Então, fala, pô, mas quais são os riscos que a empresa está vulnerável, que ela tem preocupação, e como que eu posso vincular isso no meu processo de gestão de identidades para mitigar, para evitar um determinado risco, né? A arquitetura técnica, como que o ambiente tem que ser considerado, a experiência do usuário é um ponto que é muito importante hoje. A gente tem muitos ataques que acontecem justamente por dificuldade da experiência do usuário com as ferramentas. Então, o hacker, e o Johnny é o mais expert nisso, muitas vezes cria uma página falsa de autenticação do sistema de workplace, eu vou chamar assim, né? Da companhia, que é uma pessoa, como é muito diferente, muda, não é tão amigável, às vezes não tem uma imagem corporativa da empresa, a pessoa olha a página genérica e fala, pô, essa aqui acho que é da minha empresa, e compartilha o usuário e senha ali, sem ter esse conhecimento. Essa experiência do usuário é importante, até no nível de como que é um reset de senha, como que você faz para requisitar um acesso privilegiado, quão difícil é isso, quanto que é fácil, né? Toda a governança de política também precisa. Para isso já tem aquelas ferramentas, né, que as empresas agora começaram a despertar para o mercado, né, que nós chamamos de Security Awareness. É uma conscientização de segurança da informação, onde é exatamente isso que o Mário está falando, né? O funcionário, ele precisa ter um pouquinho de expertise também, de zelar pela própria segurança dele como colaborador. Né? Se ele deixar, porque hoje em dia o que acontece? Um hacker consegue penetrar dentro de uma organização por engenharia social. Não requer muito conhecimento, nem muita habilidade, nem muito esforço técnico, a engenharia social. E como que um hacker consegue fazer uma intrusão com esses três elementos sem muito esforço, sem muito conhecimento técnico? Fazendo o que o Mário acabou de falar, criar uma página falsa, né? Até mesmo uma página da SoftwareOne, um colaborador aqui da organização recebe, né? É alguma landing page do departamento de marketing para nós. Clica lá, coloca os dados, o número de celular, alguma coisa, pô, de repente o cara chega no celular, é um Pix, já era. Então, assim, hoje existe a metodologia cultural de implementar Security Awareness, que é uma ferramenta que é de conscientização de segurança, né? Que é o que a gente provoca na organização, campanhas de phishing propositais, para que o colaborador aprenda a se auto-monitorar o alto risco da sua ferramenta.
né? Ele precisa ter O ali... acesso que ele tem ali, né? Porque Identidade mesmo. o Mário bem conhece que Microsoft... Poxa, a Microsoft tem grandes ferramentas de segurança já implementada, embargada no seu pacote Office ali, principalmente no Defender do Outlook, mas, ainda assim, pode passar alguma coisa. E como que passa? Com a sua autorização, né? Com a sua autorização. A Microsoft faz a parte dela para um ataque mais preciso, um ataque mais forte, mais no forceps. Mas se eu chegar humilde no colaborador e falar assim, tudo bem, tô com um pouquinho de sede, posso entrar aí para beber água? Acabou, entendeu? Ou eu deixo você entrar para colocar água, eu já mapeei A tudo. gente fala de segurança compartilhada, né? Exato. Então, tem que ter a segurança do ambiente, né? Mas a segurança do usuário também, os dados que são colocados. Essa parte de change é importante, né? Isso é componente do change management, né? A parte cultural tem que ser trabalhada nessa questão de identidade. Então, normalmente, muitas vezes, a empresa vai adotar uma nova solução, por exemplo, OneIdentity para gestão das identidades, mas não treina, não habilita os usuários para essa nova. Tem que caminhar em conjunto. Isso. E aí tem outros pontos, como a política, a própria política, né, de segurança, a ferramenta tem que integrar com a plataforma que tenha de ecossistema de nuvem, de colaboração, mas também com as demais ferramentas de segurança, gerar evidências, logs, como ele bem comentou, né, trilha das mudanças para a equipe de segurança poder iniciar. E um ponto que é importante é também ter essa consciência de melhoria contínua, tá? Eu conheço bastante, já tive para trabalhar em projetos, bastante empresa que fazia algo lá em 2010 sobre identidade, fez um projeto legal, mas parou em 2010. Chegou 2022, tá, no projeto, ela falou, pô, me dei conta que eu parei no tempo, né? E agora? Então, essa melhoria contínua, ter ferramentas, por exemplo, em nuvem, é um ponto que facilitador, de você continuar atualizando, se modernizando, trabalhando com novos modelos de autenticação, de conexão, protocolos mais estabelecidos, é importante também de ser considerado nesse ecossistema aí. É muita coisa, sei, gente, mas tem que olhar tudo isso para você ter um ecossistema aí de identidade, de forma geral, muito saudável. É muita coisa, mas a Software One está aqui para ajudar vocês. Exatamente. É o nosso dia a dia. Exatamente. E eu estava, inclusive, num provedor agora, antes de vir para cá, e aí ouvindo uma palestra ali, e aí o palestrante falou assim, geralmente, a gente há 10, 15 anos atrás, a gente falava de segurança como o último tópico da palestra. Ele começou falando de segurança. Então, a primeira apresentação dele era falando de segurança. Então, como é um tema sensível, e que as pessoas estão se preocupando cada vez mais e não pensar só como o último lugar, digamos assim. Segurança virou uma coisa, é a artéria da empresa, né? Ela é a artéria da empresa. Exato. Então, assim, ela faz a coisa ser pulsante. Então, muitas organizações, é muito comum hoje, eu vejo grandes organizações que a gente atende aqui, né? Temos vários players de case aqui, mas eu fico vendo que as empresas não investem ainda o suficiente para ter um ambiente realmente seguro. Então é muito comum, né, a gente acompanhar na mídia grandes empresas varejistas, né, fintechs, sofrendo grandes ataques aí você, caramba, uma fintech, um banco, um ataque assim de um DDoS. Puxa vida, né? O ataque DDoS, mais de 20 anos já existe um ataque DDoS. Como é que uma empresa não tem uma solução eficaz ainda, né? Porque às vezes a economia que eles querem fazer achando que vai acrescentar algum valor para formar um caixa, alguma coisa, o prejuízo é muito maior. Né? Quantas varejistas a gente não viu no começo desse ano aí sofrendo um ataque ransomware, famoso ransomware Medusa, é o pior ransomware, guardem esse nome, ransomware Medusa. Então, assim, é o pior ransomware que tem. Cara, tá na hora de colocar ali todas as metodologias, safeguard, da OneIdentity, que nem a gente está falando, cofre de senhas, né? Uma dica que eu dou aqui para a parte de senhas, né? Isso desde o seu dispositivozinho pessoal a dentro de uma organização. É muito comum grandes organizações, um time de TI ainda não se preocupar com as alterações de senha dos colaboradores. Isso precisa ser criado uma metodologia, um conceito a cada 3 meses, a cada 6 meses, tem que ter essa alternância. Por isso que a gente também implementa outra ferramenta de safeguard, que é acompanhada de cofre de senhas. Perfeito.
Não, e o tema segurança realmente tem uma abrangência muito grande, né? E cada vez mais. E aí eu queria falar aí para vocês, no modo geral, os clientes pensam, poxa, mas por onde eu começo, né? Eu sei que tem várias ferramentas, eu sei que tem que trabalhar em gestão, eu sei que tem que trabalhar em identidade, gestão de identidade, é o AD, é o Security Group, é o Zero Trust, enfim. Qual dica vocês dariam? Assim, o primeiro passo que os clientes teriam que dar, ou têm que dar, para começar a pensar os quick wins que a gente chama, né? Para começar a pensar em segurança e gestão de identidade, por exemplo. Você falar as melhores ferramentas, né, para ter um início assim, para garantir isso. Eu acho que as empresas até já começam pelo ponto de partida correto, que é os famosos endpoints, né? Os famosos endpoints hoje é implementado com, a gente fala embargado com IA, né? Com inteligência artificial, com intervenção humana e sem intervenção humana. Isso é bem legal, né? Eu acho que toda grande organização tem um especialista em cybersecurity. É legal hoje investir numa ferramenta de pentester, né? Corrigindo, pentest, para que tenha um pentester, né? Com intervenção humana e sem intervenção humana. O que que é um pentester com intervenção humana e sem intervenção humana? É um pentester humano. Eu tenho um profissional, né, que vive a monitorar minuciosamente cada dado, cada informação, cada sistema implementado no servidor da empresa, mas também esse cara merece descanso. Esse cara ele não tá 24 horas ali. Então é legal hoje começar com endpoints e pentest embargado com inteligência artificial, onde ele pode ser implementado com intervenção humana e sem intervenção humana, que é a inteligência artificial fazendo toda a varredura no momento que eu não posso ter ali o meu especialista pentester monitorando toda a segurança da empresa junto com endpoints. Então, endpoints e pentest é o ponto de partida que tem que estar bem estruturado, que é a segurança das janelas, das portas do fundo, né? Falando num jeito mais, uma analogia mais popular para as pessoas entenderem. Até a nossa casa, né? Sim. Quando a gente investe em segurança para nossa casa, a gente é normal hoje colocar uma câmera ali para monitorar a entrada da minha garagem, as janelas, a porta dos fundos. Então, é o ponto de partida essa segurança. E ainda muitos complementam com uma rede elétrica, Sim. né? Mas tem a segurança de dentro para fora também. Na minha visão, né, até já montei até um material que eu uso como referência, quando é muito comum esse cenário, chegou um novo CISO, Security Officer, numa organização, ele tem que resolver as coisas para ontem, né? O que eu recomendo? Tem vamos chamar metodologia, um passo aí de 120 dias, que ele faz os primeiros 4 meses, dá pra fazer alguma coisa, né? Por 4 meses o cara acabou de chegar lá fazer, dá. Primeiro mês ele pode fazer já, e bem, mesmo caso queiram conhecer mais, inclusive convido, podem procurar a gente, aí depois comenta se tem interesse, né, nessas ações para esses 4 meses aí de como melhorar a governança de identidade, mas primeiro passo você vai ter que fazer uma avaliação de como está o ambiente, então olhar realmente como que está as soluções atuais, o que ele tem de aplicações que autenticam, se são integradas, se não são, tem single sign-on, coleta de dados com relação a quais são as criticidades do ambiente, que dados são gerados nesse sistema de autenticação. Depois desse primeiro mês de mapeamento, começar a desenvolver estratégias com relação a objetivos que ele tem com relação à gestão de identidades, então ter claro por que ele está estudando, por exemplo, o Identity, quais são as dores que ele vai trabalhar nesse período, quais são as lacunas que tem hoje, quais são as queixas de usuário, queixas de líderes da empresa, queixas do mercado com relação à empresa, porque muitas vezes a gente pensa em identidade interna dos usuários, mas muitas vezes tem gestão de identidade dos clientes, né? Gestão de identidade de parceiros, Exatamente, correto. tem ecossistemas que você Bem integra colocado. com vários, para entender essa criação. E aí, a partir desse meados do segundo mês, criar um roteiro do que é prioridade. Então, o que eu resolvo já com a implementação de uma solução Quest? Sim. O que eu resolvo com estabelecendo uma política? O que eu resolvo treinando os usuários? O que eu resolvo fazendo o pentest que foi mencionado, né? E o que eu mapeio com esse pentest? Todo esse trabalho vai permitir você ter um roteiro e já retornar no segundo mês como líder para a organização, o que eu vou fazer aqui nesse cenário que eu cheguei agora, né? A partir do terceiro mês, quarto ali, começa todo um planejamento e implementação. Então, eventualmente fazer testes, POCs com solução, Sim. testar.
colocar as políticas em prática, fazer as pessoas assinarem termos, porque muitas vezes a pessoa está na organização e fala, pô, mas eu não sabia que eu não podia compartilhar senha. Onde que está escrito isso? Para isso a gente tem as políticas de conformidade, né? O GPDR, IPA e a parte toda de compliance que precisa estar implementada, embargada na Trabalho em solução. conjunto. E aí, no final, começa, sim, o trabalho de execução, ou seja, implementação e otimização. E o que é importante nessa fase? É não só implementar a ferramenta, mas no meio desse processo estar aberto também a melhorar. Porque não é incomum você ir lá, implementa a ferramenta, fala isso que vai funcionar, chega na integração, não sei, com SAP, aí você fala, meu, o SAP é totalmente diferente aqui, o que eu faço? Às vezes você precisa, né, melhorar, aqui está um passo atrás, ok, aqui não adiantou, vamos de uma forma, uma abordagem diferente, aqui vai um outro controle, outra. Então, essa parte de execução e melhoria é muito importante e melhoria contínua. Eu acho que minha recomendação nessa linha de fazer é esse roteiro, nesses 4 meses, estabelecer um ambiente, algo que tem funcionado aí nos casos que eu já pude apoiar. É interessante que você está comentando, porque as empresas, muitas vezes, elas começam a implementar políticas, mas não tem um roteiro. Eu estudo antes, né? Eu ouvi falar, aí eu começo a fazer, e na verdade, se você... Uma tendência nova que saiu um nome aqui, Zero Trust, eu quero colocar Zero Trust. Por quê? Por quê? Exato. Há necessidade? Não há? Como é que eu estabeleço meus quick wins aqui para eu ficar o mínimo possível protegido, né? E assim por diante. É bem colocado. Às vezes a empresa coloca um conceito de segurança sem se atentar na onde ela já corre risco. Exato. E aí é uma estrutura, que nem ele falou, não muito organizacional, entendeu? E aí também gera um risco. Você investir em ferramentas de segurança, porque essa é a tendência do mercado. Cara, mas você já corre risco aqui, ó. O mercado já está focado aqui, porque aqui ele já reparou o problema, né? Exatamente. Então, esse é o ponto. Vocês têm toda a razão. Falando um pouquinho de mercado, né? Eu sei que algumas empresas, falando um pouquinho das soluções da Quest, né? Muitas empresas do setor financeiro, ou mesmo do setor de alimentos, industrial, usaram, né? Usam a ferramenta da Quest e tiveram e têm muitos benefícios nesse sentido, né? Então, a gente não pode divulgar nomes aqui, né? Mas, como benchmark de mercado, várias empresas de tecnologia, automotivo, do setor alimentício, varejo, realmente usaram, né? Usam as ferramentas da Quest e têm benefícios com relação a isso. Queria que vocês trouxessem alguns dados, assim, experiência de mercado que vocês têm, com relação ou ao possível prejuízo que o cliente possa ter, se eu posso dizer prejuízo, né? Com relação a um ataque de conhecimento de vocês. Porque, conversando também com as pessoas, muitas vezes elas não conseguem mensurar mensurar monetariamente alguns riscos que ocorrem, né? Então, por exemplo, você perde clientes, você perde market share, você tem a experiência do usuário comprometida, né? Mas quanto custou isso tudo, né? São os custos intangíveis que chamam. Quanto custou o funcionário passar a madrugada inteira ali tentando? Eu sei que o pessoal que está me ouvindo aqui deve ter passado uma experiência semelhante. Quanto custou ficar essa madrugada inteira? Como você monetiza isso, né? Então, quando eu estou conversando com o cliente sobre segurança, ele fala, não vou investir nisso agora, né? Exato. Mas se ele não investir naquele momento, quanto ele pode perder? Nossa. Né? Queria que vocês trouxessem alguns insights com relação a isso também. Eu vou falar isso no café, estava comentando. Exatamente, no café ali. Eu tive uma experiência com um grande varejista, né? Realmente a gente não pode citar nomes, mas eu sou um cara que eu como, bebo e durmo cibersegurança. Eu estudo, eu pratico metodologias como teste, né? Fora da Software One, nos momentos que eu estou não mais colaborador da Software One, eu aplico testes de invasões como freelancer de algumas ferramentas testes. E o que acontece?
Eu abordei um grande varejista de mercado, querendo implementar uma solução de anti-DDoS e tal, porque estava muita tendência de ataque de DDoS, de ransomware, e o famoso SQL Injection. O SQL Injection, gente, nossa, é uma isca pequenininha que você provoca no servidor da empresa através do site, do portal dele, de acesso, né? No famoso www.qualquercoisa.com, e eu implemento um SQL Injection, que é um erro no código da URL do site da empresa. E eu derrubo o site da empresa. Quando eu derrubo o site da empresa, o cracker, né? Como o pessoal chama aí hacker do mal ou hacker do bem, mas o hacker do mal, como a população fala, é conhecido como cracker. Quando o cracker provoca um SQL injection, ele gera uma distração para o time de TI de uma organização. Ele é mais ou menos, falando uma analogia para o pessoal entender, é mais ou menos uma quadrilha de assaltantes fingir que vai assaltar essa agência para que toda a polícia do bairro seja direcionada para lá, enquanto ele está assaltando a verdadeira agência, onde tem joias, tem dinheiro, tem penhores. Então, o SQL Injection foi provocado num grande varejista, um grande, famoso, muito famoso esse varejista. Todos nós compramos pelo menos 2 vezes por mês nesse varejista, certeza. As mulheres, então, muito mais. E foi provocado um SQL Injection para que fosse provocado o ataque secundário, DDoS. O que é o ataque DDoS? Nada mais é do que você inchar o acesso do servidor da empresa para que os firewalls não tenham total dinamismo simultâneo para combater tamanhos bots que estão invadindo o sistema em massa, né? E quando o firewall começa a conflitar, travar, logo vem o ransomware. Aí o ransomware começa a andar na empresa porque toda a segurança está focada só num canto. E aí que o ransomware vem, opa, criptografo aqui, criptografo aqui, criptografo aqui. Então, respondendo a tua pergunta, qual é o tamanho do prejuízo, né? O prejuízo desse varejista foi de 2,2 bilhões, né? Porque ele não conseguiu mitigar, né? Não conseguiu mitigar e detectar um ataque DDoS, muito menos o ransomware. A partir do momento que o DDoS já fez a festa, o ransomware entra silenciosamente como uma pandemia, o nosso famoso Covid-19, né? Então, por isso que é legal as empresas focarem em ferramentas complementares de uma ferramenta que já é a locomotiva da segurança. Quando nós temos uma ferramenta que já é a locomotiva, é a ferramenta principal, nós precisamos de ferramentas adjacentes, que complementam a segurança daquela outra ferramenta, para que a empresa realmente esteja certa que ela está 360 graus protegida. Né? Então, é isso que eu vejo a falha das grandes organizações. O foco de ganhar cliente no mercado é tão grande, né? De você criar, abranger a marca da tua empresa no mundo é tão grande que as pessoas pensam assim: eu já investi tudo isso em segurança. Tá funcionando, funcionou ontem, mas e hoje? Ele conta sempre com a sorte. É essa a realidade das pequenas, médias e grandes organizações. Investir em segurança só para dizer que tem e contar com a sorte. E aí é o que você falou. Quanto é mensurado de prejuízo? Nesse caso desse varejista, eu estou dando a dica: 2,2 bilhões. É só pesquisar no Google, né? Então, foi provocado disso. E graças a esse ataque, né? Eu trabalhava numa outra organização, eu consegui chegar no CEO, né? É claro, passando ali pelo diretor da parte de cibersegurança, que ele notificou esse ataque na nossa plataforma aí do LinkedIn, né? E aí eu cheguei no CEO, consegui estreitar o relacionamento ali, né? Entendi, mostrei como eu conhecia sobre a dor dele, foi aí que eu consegui fechar um negócio bacana também, com uma ferramenta mais embargada com anti-DDoS, com SOC, com CIEM, né? Com a parte de firewall, com o SD-WAN, fechando a VPN de todos os sites desse varejista. E aí o útil ao agradável, né? Eu acabei usando a dor ali do varejista, mas também ajudando o varejista a entender o porquê a ferramenta que eu estava oferecendo no passado, a solução era tão cara, justamente para evitar que ele perdesse 2,2 bilhões. Então, valeria a pena ele investir, valeria a pena ele investir 100 mil reais. E aí é um pouco a questão de governança, né?
em algum momento aí, tem toda a questão técnica, né? Mas em algum momento falhou a gestão de riscos ali, de mapear tudo isso, né? Porque é um modelo que ele comentou, né? Então, pessoal, é um modelo clássico esse de você estressar o ambiente, por exemplo, com DDoS, que é esse volume alto, você força a ter que baixar algumas guardas para o ambiente continuar funcionando, sofrer o SQL, e esse ataque você está com certas permissões no ambiente para poder, a partir desse ambiente que você atacou, e teve controle, por exemplo, no servidor, navegar entre os demais servidores e ambiente, como o time fica focado nesse ataque que chama mais atenção. Eventualmente não tem equipe, volume de equipe ou ferramental que Não tem simplesmente braço detecte, suficiente, né? E é, ferramentas. que possa detectar isso, tá? Então, em algum momento, essa análise mais executiva com relação a Uhum. riscos que se aceitam, risco que é gerenciado, falhou. E eventualmente não se atualizou, porque hoje tem diversas ferramentas que têm componentes de inteligência artificial que conseguiriam identificar, por exemplo, o mau comportamento de algumas contas. Por mais que você baixou a guarda ali por um ataque DDoS que permitiu o SQL injection para Uhum. depois ter o ransomware, nesse momento que foi um ransomware que teve um comportamento anormal no equipamento, poderia ser detectado. As contas começaram a privilegiadas, começaram a ter comportamento anormal ali, conectar em onde não deveria, isso também pode gerar um gatilho automático ali. Então, por mais que o time estivesse focado, se tivesse um trabalho preventivo, né, safeguard ali, de É, proteção, seria esse é o ponto. bem mais fácil de solucionar e bem mais rápido. É. Porque a questão, isso é um clássico hoje em dia a gente fala, né? A questão não é se eu vou ser atacado, é quando eu vou ser atacado, quão rápido eu consigo responder e reagir a esse ataque. Outro lado é, se eu ser atacado, eu estou preparado, Isso. né? É, Quando atacado, que vai, né? Nem exato. se, quando E for. como eu estar preparado quase o tempo todo? Se atualizando, acompanhando as notícias, acompanhando que nem o Ransomware Medusa, né? É um novo estilo de ransomware. Impactando a software. Exatamente. Nós somos uma empresa, né, bem conhecida no mercado, graças a Deus. Somos uma organização que temos todos os profissionais voltados para soluções, arquiteto de solução, os account managers têm um conhecimento muito legal também para poder desenhar um pouco do que eu e o Gama estamos falando aqui numa mesa de negócio. E nós aqui, que somos especialistas, estamos sempre abertos também a estar nas famosas calls, nas reuniões, visitando o cliente também, apresentando algum tipo de POC, para eles terem isso na prática, né? Entender o ambiente na parte da simulação de um ataque eficaz desse aí. Eu acho importante que o que vocês estão comentando, somente o Gama comentou a questão da análise executiva, né? Que muitas vezes é uma dor, eu acho que o pessoal, o time de TI tem, eles sabem do ataque, eles sabem que pode acontecer, eles querem mitigar, mas muitas vezes não há investimento, né? Porque é, 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 o time, o C-level da empresa, ele tem uma outra visão. E aí acho que vale a contribuição que a gente pode fazer em termos de empresa, em termos de profissionais qualificados de segurança, de trazer esses custos, né, para a mesa, né, para conversar com o cliente. Então, entender o ambiente dele, fazer o assessment, fazer a gestão, né, e falar, olha, se você for atacado, você corre esse risco, esse risco, esse risco, mas não só no conceito de ataque, mas monetizar isso. Inclusive, o que acontece, né? Essa conversa às vezes muda o que é o monetizar, o que é o risco, dependendo de onde a área de segurança, a área de TI está inserida. Então, se a área de segurança está vinculada mais a uma equipe, por exemplo, de compliance, eu vou falar muito mais de legislação compliance quando eu vou abordar Sim, a estratégia de colocar. segurança. Se a área de segurança e TI está dentro de financeiro, eu tenho que falar quais são os riscos financeiros, mas somente qual é o modelo de investimento que a gente pode amortizar, que a gente pode potencializar na organização, parte financeiras. Se eu estou dentro de uma área mais focada, e já trabalhei também nesse modelo vinculado direto a uma estrutura de negócio, de presidência, etc., é uma abordagem diferente que eu falo viabilização de negócios, modelo de trabalho. Se é uma empresa com acionistas, eu tenho que falar como isso impacta os acionistas, se é uma empresa capital fechado, como potencializa. Então, é uma abordagem que a gente consegue, nessa discussão de alto nível, trabalhar para isso vir, novamente, aquela primeira fala minha, que era, pô, o que conecta as coisas? O modelo de negócio, né? Os requisitos de negócio da empresa. E entra, inclusive, nesse nível de você poder falar da forma certa, dependendo
como o time de segurança está posicionado. Seria também recomendado esse CISO, né, o executivo de segurança, ter essa autovisão de onde ele está inserido e como ele se projeta dentro da própria organização também. Concordo. É um tema que eu abordo constantemente com os clientes, a gente entender o modelo de negócio do cliente, entender o roadmap de produtos, de serviços, mercados que ele está buscando, se é Brasil, se é Latam, se é mundo, porque a partir daí você consegue trabalhar num conceito de trás para frente, né? Você entendendo o modelo de negócios e aonde ele quer chegar, aí você começa a trabalhar em todas as frentes, tanto arquitetura, quanto segurança, performance, resiliência, governança, custo, né? E até sustentabilidade hoje em dia. Né? Exatamente. Você comentou, né, da dificuldade que os profissionais de TI têm. Nós fazemos muitas reuniões com esses profissionais no dia a dia, né? E você mencionou o C-Level. Existe o C-Level, existe os stakeholders da organização, mas o maior desafio de um time de TI, vou ajudar meus amigos aí, porque espero que esse recado chegue longe, né? Porque o que acontece? O C-Level, ele não pensa como a gente. Ele é o cara, vamos falar de um varejista de roupas. Ele é um cara que come, bebe, dorme, moda, roupas, costuras, indústria têxtil, enfim. Ele contrata os melhores profissionais formados em Harvard, sei lá, no Vale do Silício, né, para ser um cybersecurity da organização dele. Mas na hora que o cara chega com uma dessas soluções que a gente aqui pela SoftwareOne somos qualificados para levar para o mundo, né? Puta, mas isso daqui é 100 mil. Falei, mas você está 70 anos no mercado. Você quer correr o risco de perder os 70 anos? Porque é isso que o Rensor faz. O Rensor, ou você paga o resgate, ou você tem 1 milhão de investimento em segurança para que você mitigue e detecte. Se você não conseguir mitigar e detectar, é 2,2 bilhões. Se você não tiver 2,2 bilhões para pagar para um cracker, acabou. Sua empresa acabou, porque ele criptografou todo o banco de dados de uma vida de uma empresa. A empresa não tem mais continuidade do negócio, entendeu? Esse é o maior ofensor do time de TI. Convencer um C-level, stakeholders, ao porquê investir nessas ferramentas, ao porquê implementar uma ferramenta de, sei lá, é uma organização de 7 mil usuários, são 7 mil licenças, né? Então, por que investir? Para não ter que perder 2,2 bilhões. Você quer comentar alguma coisa, Mário? Toda vez que eu tenho essa roda de discussão com a CIS, etc., sempre tem essa reclamação, o pessoal fala que é sentar na mesa dos adultos, né? E tem um trabalho também que eu acho que é fazendo, né, como segurança como geral, a gente também não consegue, muitas vezes, falar linguagem de negócio. A gente fala muito da parte técnica, do risco, mas a arte, nesse contexto todo que eu tento ajudar os clientes a gente está falando de investimento de 100 mil, esse investimento eventualmente vai melhorar a usabilidade do time. O que isso vem em conjunto, essa solução que vai melhorar a agilidade do trabalho? O que isso vai permitir integrações mais modernas, né? Então, levar essa linguagem também de que essa transformação, esse investimento é parte do negócio, é importante. E o trabalho que eu fazia quando estava do outro lado do balcão, vamos dizer assim, com o cliente também, era vincular esses requisitos